Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, irmãos, de mais uma vez estar aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Como se trata de culto de missões, quero relembrá-los, aqueles que já sabem, nós temos também trabalho missionário de cooperação com a obra do Senhor no interior. Duas igrejas nós estamos cooperando com a obra do Senhor. Se você quiser conhecer mais um pouco, é só entrar no Instagram Cristão Missionário. Lá tem os destaques para você conhecer a obra. Estamos também no canal no YouTube, onde fazemos resumo de aula da escola dominical. Esse canal é fruto também das missões, irmão. Então, se você ainda não conhece, entre lá, Professor Aritone, resumo de aula Professor Aritone, nós estamos ali também cooperando, trazendo ali resumos da escola dominical. Queridos, abra a sua Bíblia, no texto lido essa noite, nós iremos pontuar alguns versículos e iremos falar de atributos. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. E o versículo 10. Iremos ler também o capítulo 4, versículos do 1 e 2 também. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente, e disse extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Queridos, estava meditando nesse texto que nosso pastor Josias nos apresentou como tema deste culto de missões, e fui meditar na palavra do Senhor, lendo todos os capítulos deste livro, deste pequeno livro, apenas 4, algumas coisas me chamaram a atenção. Jonas, ele é um dos profetas que exerceu o seu ministério, tanto na terra de Israel, como fora dela. A maior parte da sua mensagem é escrita justamente para uma cidade, ou um povo que era inimigo de Israel. E Jonas, ele foi comissionado por Deus para uma nação estrangeira. Nesse texto especificamente do profeta, nós vemos aqui basicamente duas partes, poderíamos dividir em três, mas nós vemos o arrependimento de Jonas, a fuga dele, seu arrependimento depois de uma oração, e na segunda parte, que é justamente o texto se inicia dizendo: veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Se vocês observarem no capítulo 1, verso 2, está a mesma expressão que Jonas usa no verso 2, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama. A primeira vez que Deus enviou Jonas
e entregou-lhe uma mensagem. Jonas decidiu fugir. E o texto, na continuidade, no capítulo 4, nos dá um vislumbre do que Jonas tinha no seu coração quando pretendeu fugir da presença de Deus. Por que eu uso essa expressão pretendeu? Porque de Deus ninguém foge, irmão. Deus, ele é onipresente e ninguém escapa de suas mãos. Deus, ele, não é necessário falar isso, mas para que você entenda, é um culto de missões. Deus, ele não pede, Deus, ele manda. E quando Deus manda, ele se responsabiliza para que se cumpra a sua palavra. Ele não pediu a Jonas para ir, ele mandou, ele era profeta. E quando Deus, segunda vez, manda Jonas, lá no capítulo 4, mostra o ressentimento de Jonas por ver que Deus cumpriu literalmente o que tinha falado com Jonas. Nós não temos a claridade específica no texto para esboçarmos aqui o real propósito do sentimento de Jonas de ser ressentido. Essa expressão no verso 1 do capítulo 4, que ele ficou todo ressentido, esta expressão ressentimento ou ressentido pode ser traduzido como irado. Jonas, ele se irou, um sentimento totalmente oposto ao de Deus. Observe que este ressentimento não era comum no profeta. Ele estava fora de sua pátria. Ele foi levar sua mensagem para uma nação estrangeira. E ele estava ali imbuído desta missão de pregar para um povo que era inimigo da nação de Israel. Eu não vou falar aqui nos pormenores do povo da Assíria, mas para que você entenda que era estrangeiro e inimigo daquela nação, que foi justamente este povo que Deus usou para invadir o reino do norte e escravizar a nação. Esta nação, o reino do norte, que foi escravizado pelo esse povo da Assíria, cuja capital era Nínive, nunca mais voltou, a não ser o remanescente juntamente com o reino do sul. Jonas tinha, humanamente falando, todos os motivos para querer recusar a chamada de Deus. Por isso que o texto no capítulo 3, que embasou aqui o texto, embasou o culto de missões, mostra que o Senhor falou segunda vez a Jonas. A primeira, ele tentou se omitir, tentou fugir da presença de Deus, e Deus, ele moveu a natureza, ele cuidou daquela situação para mostrar a Jonas que ele tinha que cumprir o seu propósito. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui, talvez você entrou aqui e já não acredite mais na sua chamada. Quem sabe você está tentando fugir, quem sabe você está tentando se omitir da sua chamada, do que Deus lhe chamou, do que Deus determinou para você fazer. Mas eu quero dizer que a segunda chamada, a segunda vez, Deus ainda tem responsabilidade com ela, e Ele ainda conta contigo para fazer as missões. Quantos aqui podem receber esta palavra e pode dar um brado de glória ao nome do Senhor? Jonas recebeu a primeira vez e tentou fugir. Se nós observarmos essa fuga de Jonas antes de entrarmos propriamente nesse atributo divino que nós vamos aqui enfatizar, que é a misericórdia, Jonas, ele pegou o lado oposto da missão. Jonas era da Galileia e ele tinha que cumprir a sua missão em Nínive. Ficava mais ou menos 800 quilômetros a noroeste de Israel. 800 quilômetros. Ele decidiu pegar um navio em Jope e partir para Tarsis. Tarsis, a princípio, ficava onde hoje é a atual Espanha, cerca de 4.000 quilômetros de distância. Deus, então, resolve mover a natureza.
O livro de Jonas é um livro incrível que mostra como Deus ele é soberano. A soberania de Deus é um atributo exclusivo dele, que mostra a sua livre vontade, sem interferência nenhuma, de fazer o que ele quer. Deus ele faz o que ele quer, fez com a natureza. Diz o texto no verso 4 do capítulo 1, Deus, o Senhor, moveu ou mandou um vento e criou uma grande tempestade. Na fuga de Jonas, Deus moveu primeiro o vento para ocasionar uma tempestade lá no mar Mediterrâneo. Enquanto essa tempestade se processou, observe que havia dois extremos. Enquanto os marinheiros estavam preocupados com sua vida, estavam descarregando, colocando as cargas no mar, tirando o peso do navio, Jonas estava despreocupado lá no porão. Aquele que foge, irmãos, fica despreocupado com sua missão. Aquele que se afasta da sua missão, ele fica despreocupado. A primeira observação que nós observamos nesse texto: a soberania de Deus criou um movimento, criou uma tempestade, e Jonas não estava nem aí. Ele queria era fugir, mas Deus tinha dado uma missão para ele. Talvez você não esteja compreendendo o vendaval que tem se levantado contra a sua vida. Talvez você não entenda as coisas que têm sido se processado em sua vida, mas é porque a chamada ainda está de pé. Deus ainda tem algo para fazer através de sua vida, através de sua pessoa. Ainda conta contigo nesta terra. Os marinheiros então lançaram sorte. Diz o versículo 7 que eles lançaram sorte. Alguns comentaristas vão dizer que talvez fosse pedrinhas ou pequenas tábuas com o nome dos marinheiros dentro de uma garrafa. E ali alguém bota o nome de todo mundo do navio e começa a balançar e mete a mão para puxar um. E a sorte foi em Jonas. Mais uma vez a soberania de Deus, irmãos. Aqui nós vemos que Deus ele controla o curso da história. Jonas ele queria mudar a história dele, mas Deus mostrou para Jonas que quem controla a história é o Senhor. Como ele estava em uma rota diferente, Deus ele agora vai mostrar para todos os do navio que a história de Jonas iria ficar conhecida. O comandante daquela embarcação, quando puxou o nome de Jonas, que caiu a sorte nele, começou a fazer pergunta: declare-nos, pois, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas teve uma preocupação apenas de responder a última pergunta: de que povo és tu? Aí Jonas diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. No verso 10, vai mostrar que os homens sabiam que ele fugia de diante da face do Senhor, porque tinha lhe declarado. Ele contou: eu recebi uma missão, e eu estou no lugar errado, indo numa rota errada. Faz o seguinte, me lança ao mar. Me lance ao mar. Lança-me ao mar, que o mar vai se acalmar. Porque eles sabiam que por causa de Jonas tinha sobrevindo aquela tempestade. Eu não vou entrar no detalhe desse lançar ao mar, mas dá-se a entender no verso 14 que aqueles homens sabiam que Jonas era inocente. O negócio aqui da inocência de Jonas é para mostrar que Deus, o negócio dele era com Jonas, não era com o do navio. Mas a notícia iria correr.
Quem sabe até aqueles do navio, quando desembarcaram, Jonas passou 3 dias e 3 noites, porque Deus mandou um peixe, um grande peixe, e tragou Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Como Deus é Senhor da história, nós não sabemos a rota daqueles homens, mas com certeza essa notícia chegou em alguém. Chegou em alguém. Jonas fez uma oração, e é o único capítulo da Bíblia que você vê uma oração diferente da narrativa. Os capítulos 1, 3 e 4 mostra uma narrativa. O capítulo 3, uma oração em forma de poesia. Mas aquele peixe que Deus mandou tragar Jonas, e ele ficou vivo nas entranhas do peixe. Alguns querem desacreditar a Bíblia, mostrando que aqui nós vimos uma parte da Bíblia onde existem mitos. E eu quero dizer que a Bíblia não tem mito, ela combate os mitos. Os mitos é uma narrativa, uma história que não tem autoria. O livro de Jonas tem autoria, é do próprio profeta. A narrativa dos mitos não prova a verdade ou não tem preocupação de provar a verdade. Mas a Bíblia, ela é a verdade, ela não prova, ela é. O Senhor Jesus, quando se referiu à sua própria missão como Messias aqui na terra, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, quando os escribas e fariseus pedem um sinal ao Senhor para autenticar a sua palavra, aí ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis quem está aqui, quem é maior do que Jonas. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é a verdade, e aqui Jesus autenticou a mensagem do profeta. Quantos aqui creem nesta palavra, que Deus ainda controla o curso da natureza e da ordem animal até peixe, mas Ele vai cumprir a sua palavra. Jonas decide orar, e o que me chama a atenção na oração de Jonas, lá no verso 8, capítulo 2, verso 8, é a palavra misericórdia. A mesma palavra que vai mover Deus a salvar a cidade de Nínive, moveu Deus para ouvir a oração de Jonas. Se na primeira parte do livro de Jonas mostra a sua soberania e o milagre do peixe, na segunda parte nós vemos mais outro milagre grande, ou melhor, 2 milagres grandes. Além da salvação da grande cidade de Nínive, Deus ele dá uma lição ao profeta por causa do seu ressentimento. É o milagre da aboboreira. Em uma noite nasceu e uma noite morreu. Tem outros milagres. Na segunda parte nós vemos esse atributo divino. Deus ele, segunda vez, pela sua misericórdia, ele manda Jonas àquela cidade. Jonas ele decide cumprir a sua missão. Escute. Ele decidiu cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Deus, pela sua misericórdia, lhe deu uma segunda chance. Você está entendendo? Deus, pela sua misericórdia, lhe deu uma segunda chance. Eu estou falando com pessoas aqui hoje que têm chamada de Deus na sua vida, que têm corrido da sua responsabilidade, têm decidido escrever uma outra história para aquilo que Deus chamou ele, mas Deus ainda é o dono da tua história, da tua vida. Ele te dá uma segunda oportunidade esta noite para cumprir a sua missão. Quantos aqui podem receber esta palavra? Quantos aqui? Deixa eu ver. Receba esta mensagem. Deus ainda controla a história. Segunda vez, Deus ele manda Jonas
E observe que a expressão quando ele se decide se levantar e vai. Nós poderíamos fazer um transporte da mensagem para o Novo Testamento. Mostrar como Jesus ele cumpriu a sua missão. Se Jonas ele serviu de sinal para a geração aonde Jesus estava, mostrando aqueles sinais, era porque a sua mensagem era o cumprimento do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz a palavra que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele. Compaixão aqui pode ser entendido como misericórdia. Teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, é o texto mais conhecido das missões. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido em cima no céu e assentou-se à direita de Deus. Recebeu a misericórdia divina sobre aquela situação. Ele ainda não tinha aprendido que com Deus há misericórdia, e essa misericórdia é um atributo que Deus compartilha com o ser humano. Ele tinha passado por uma situação terrível, e a sua história ele decidiu mudar o rumo, e Deus trouxe para o rumo que ele queria. Mesmo assim, recebendo a segunda oportunidade, ele decidiu pregar a mensagem e ele omitiu a palavra Senhor. Observe que ao longo do texto, Jonas ele tem a preocupação de expressar o nome Senhor. Eu já citei o verso 4 do capítulo 1, onde diz: o Senhor mandou, e o Senhor aí está com a letra em maiúscula na versão corrigida, para mostrar que era o nome de Deus no Antigo Testamento. Algumas vezes o texto ele vai trazer esta expressão Senhor, para mostrar que era o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, ordenando, mandando, fazendo acontecer. Mas quando Jonas decide pregar, obedecer à voz de Deus, ele omite esta expressão. Era comum os profetas usarem o nome de Deus, ou a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Mas Jonas resolveu pregar sem usar o nome de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Observe que as atitudes dos homens demonstraram que eles compreenderam a mensagem, mesmo Jonas omitindo o nome de Senhor. Nós poderíamos até imaginar que, quem sabe, a situação do navio tinha se espalhado naquela região. O que tinha acontecido com Jonas no navio e o que tinha os marinheiros passado, tinha chegado aos ouvidos da população naquele mundo atual que Jonas estava passando. Alguma coisa tinha acontecido. Os assírios eram um grande império. A sua capital, 120 mil homens, como diz lá no final do texto. E eles agora não precisaram ouvir a expressão Senhor, mas apenas um homem falar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esta pregação de Jonas, a simples mensagem, chegou aos ouvidos do rei de Nínive. A pregação, ela tem um propósito e um objetivo certo.
A mensagem que Deus ele dá para entregarmos alcança os corações. Alcançou o coração do rei de Nínive, alcançou o coração daquele que podia mudar aquela situação, ouviu a voz de Deus. No final desse texto mostra que Deus viu as suas obras. Nós não vamos decorrer o que foi que eles fizeram, mas o versículo 6 do capítulo 3 vai resumir que o rei de Nínive levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e se assentou na cinza. Uma forma de humilhação diante de Deus. Depois ele baixou um decreto para que toda a população fizesse o mesmo, não somente ela, mas os seus animais. Ninguém comesse nada e clamasse ao Deus Todo-Poderoso, para que quem sabe ele se arrependesse do mal. Aqui está o arrependimento de Deus. No versículo 10, quando Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, não fez. Ora, irmãos, nós sabemos que o arrependimento vem por conta de um pecado que a gente comete. O arrependimento é um sentimento humano, de algo mal feito que ele fez ou que ele causou, mas que traz um sentimento de pesar no coração. Como Deus ele mostra-se arrependido aqui. Se você olhar no contexto, no mesmo versículo ele diz que Deus viu as obras dele. Na realidade, quem se arrependeu foram os homens, e Deus apenas mudou de atitude para com o homem. Ou seja, para que você entenda o arrependimento de Deus, Deus não faz nada errado para se arrepender. Todas as coisas que ele fez são perfeitas desde a criação do mundo. E qual é o arrependimento de Deus? Depende do arrependimento humano. Deus ele dá vida eterna para aqueles que se arrependem dos seus pecados, e a condenação eterna para aqueles que permanecem nos seus pecados. Quando há arrependimento humano, quando há uma mudança de situação humana em virtude dos seus pecados, se arrependendo ao Senhor, Deus muda a sentença de condenação para a salvação. Deus sempre dá oportunidade ao homem. Deu oportunidade a Jonas de se arrepender e pregar a mensagem. Deus também deu a oportunidade àquela cidade de mudar de atitude. Os seus malefícios foram perdoados, porque Deus mudou de atitude em virtude da atitude deles de mudarem para com Deus. É assim o arrependimento de Deus. Quantos aqui compreenderam a mensagem? Que pode adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. Mas Jonas ficou ressentido. Deus muda de atitude e Jonas fica ressentido. Nós poderíamos até compreender da seguinte forma: eu sabia que Deus ia perdoar esse povo. Eu sabia que Deus ia converter esse povo. Omiti o seu nome na pregação. Ora, irmão, para quem passou 3 dias e 3 noites de jejum no ventre do peixe, Deus decidiu preparar Jonas para a missão. Não precisou nem falar do nome dele. A unção de Deus passou, a unção de Deus passou, a unção de Deus passou. E Deus fez sentir no coração do rei e toda a população: bendito seja o nome do Senhor. Mas Jonas decidiu: não foi isso que eu te disse. Sentimento de nacionalismo. Jonas ele não queria que um povo cruel, como eram os ninivitas, se convertesse. Jonas não queria ver a conversão daquele povo. Não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Ele não bota nas primeiras linhas lá do texto, mas dá-se a entender que quando Deus manda pregar, aí diz: Senhor, tu vai converter aquele povo. Tu vai converter aquele povo. A geração que Jesus falou de Nínive, no contexto de Jonas, é diferente da de Naum. 100 anos depois, a mesma nação cometeu os mesmos pecados. A geração seguinte. E Deus destruiu aquele povo. Mas com Jonas, Jonas disse: tu vai converter o povo. Não foi isso que eu te disse? Aí vem o conhecimento de Jonas a respeito de Deus.
Eu sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal. A expressão se arrepender do mal, observe no capítulo 3, verso 10, é a mesma expressão, se arrepende do mal. Aqui a gente podia entender como apiedar-se. Deus se apiedou daquela cidade. Deus se apiedou daquele povo. Deus mudou de atitude para com eles, em virtude da mudança deles de atitude para com Deus. Mas aqui nós vemos os atributos de Deus que são comunicáveis aos homens. Na primeira parte do texto nós vemos que há um atributo exclusivo de Deus implícito no texto, que é a soberania. Mas aqui nós vemos os atributos de Deus que são comunicáveis ao coração do homem. O homem também pode ser. Deus, através do seu Espírito, Ele comunica ao ser humano os seus atributos. E aqui estão uns deles. Piedoso. A piedade é um atributo divino que é comunicável ao homem. Em Atos capítulo 10, diz que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Nós vemos aqui o atributo divino que é comunicável ao homem, que ele está unido, próximo ao temor a Deus. Quando há temor a Deus, aí há o atributo divino no coração do homem chamado de piedade. Quando o homem perde o temor a Deus, ele perde a piedade que tem com outra pessoa. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Em Atos capítulo 22, versículo 12, nós vemos Ananias, que era um varão piedoso segundo a lei. Nós vemos aqui o atributo de Deus que é comunicável ao homem, que é aprendido nas Escrituras. Não é simplesmente uma compreensão humana desse atributo, não, mas a piedade é comunicável através da Bíblia, da lei de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo atributo de Deus que é comunicável ao homem, que dá, vamos dizer, margem ou ênfase a esse texto deste livro, é a misericórdia. A misericórdia é um atributo divino que não recompensa ao homem segundo o que ele merece. O homem é pecador, separou-se da presença de Deus, e através dessa separação, o que ele merece é a condenação. A justa justiça de Deus, retribuindo segundo o seu pecado. Mas a misericórdia que há no coração de Deus, Ele não faz desta forma. Ele não retribui o que merecemos. Isto é misericórdia. A misericórdia é vista no Novo Testamento através da palavra graça. É pela graça que o homem é salvo. É pela misericórdia de Deus que o homem é alcançado. Como disse o profeta Jeremias no capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Em outras palavras, a misericórdia é a causa de nós não sermos mortos, consumidos, exterminados. A misericórdia de Deus dá essa causa ao ser humano. É a misericórdia, é pela misericórdia que nós estamos aqui, é pela misericórdia que Deus nos dá a segunda chance para servirmos a Ele. É pela misericórdia que nós cumprimos a nossa chamada, como Jonas cumpriu a dele. É pela misericórdia que nós somos alcançados. É pela misericórdia que o povo é salvo. É pela misericórdia de Deus que Ele faz, acontece, salva, liberta, cura, batiza. É a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia. Quantos aqui foram alcançados por essa misericórdia? Quantos aqui? Quantos aqui?
salmista, no Salmo 103, ele levanta uma voz de oração a Deus em agradecimento, em louvor. Bendize a minha alma, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios? É Ele quem perdoa. O primeiro benefício é o perdão. Todas as tuas iniquidades, não é uma só, é todas. Misericórdia. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E sara, segundo benefício, a cura. Sara todas as tuas enfermidades, não é uma só, é todas. Quem redime a tua vida da perdição, redimir aqui, nós podemos trocar por libertar. É Ele quem dá libertação. Quem redime a tua vida da perdição, lhe liberta da perdição do pecado. E te coroa, coroa aqui é símbolo de recompensa, de benignidade e misericórdia. A recompensa de Deus é a misericórdia sobre ti. A misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. A misericórdia é sobre a sua vida. Quantos podem receber esta palavra? Quantos podem? Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Bens aqui é bens materiais. Todos os outros são bênçãos espirituais. Boca aqui é símbolo, ou na linguagem metafórica, simbólica do texto poético, é compreendido como aquilo que sustenta o homem. Então a recompensa de Deus, há também bênção, prosperidade material. Glória a Deus por isso, meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu tempo está se esgotando, mas eu ainda quero falar da misericórdia de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 25, tem o texto que é conhecido como a parábola do bom samaritano. Um certo doutor da lei se levanta e pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quero lhe chamar a atenção para esse verbo fazer, era literalmente cumprir, comportamento, prática. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você lê? E disse ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. O verbo fazer, cumprir, comportamento. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e qual é o meu próximo? Ou quem é o meu próximo? Jesus lhe disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, e o despojaram, e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de íntima compaixão. Em uma outra expressão vai dizer, moveu-se de misericórdia. Moveu-se de íntima compaixão por ele, aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, literalmente derramando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Disse Jesus: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondendo disse: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vá e faze, o verbo fazer, cumprir, comportamento, da mesma maneira. Nesta parábola,
para encerrar, eu quero lhe explicar quem é o bom samaritano desta conversa. Nada mais é do que o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ele é o bom samaritano. Ele foi quem viu o homem pecador, apanhado pelo diabo, preso ao pecado, surrado, quase condenado ao inferno. Mas ele viu, diferentemente da religião judaísmo, que era perdida no primeiro século, Jesus teve uma atitude diferente. Os religiosos que deviam ensinar a lei, cumprir a lei, fazer com que o povo entendesse quem era o próximo da lei, fazendo benefício, usando de misericórdia para com os estrangeiros, a qual eles tinham responsabilidade, como tinha Jonas nessa mensagem aqui desta noite. Eles tinham essa responsabilidade, mas o verbo fazer, que eu enfatizei aqui nesse texto, eles deixaram o comportamento de lado, deixaram a prática da lei de lado, deixaram o bom fazer da lei de lado, deixaram o próximo da lei de lado e decidiu se desobedecer. Mas Jesus, que era o bom samaritano, que ele se coloca ali no lugar de um povo estrangeiro, um povo que era inimigo dos judeus, que eram seus conterrâneos, mas estavam em inimizade com eles. Mas aquele samaritano que era o próprio Senhor, que diz João no seu evangelho 1:11, que ele veio para o seu povo, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para o seu povo, foi agido como um samaritano, foi tido como um samaritano, acusado como um samaritano, mas o bom samaritano daquela parábola chegou, viu aquele homem, derramou do seu espírito, simbolicamente ali pelo azeite, ele curou as feridas com seu sangue, simbolicamente ali pelo vinho, ainda pagou a hospedaria, que era a igreja, introduziu aquele homem, deu ao hospedeiro o salário necessário para cuidar dos novos convertidos. Simbolicamente ali, o hospedeiro daquela hospedaria tinha que arrebentar tudo. Ainda disse: cuide dele, e se você gastar algo demais, eu vou pagar quando voltar, eu vou pagar quando voltar. Jesus, ele vai vir, o bom samaritano vai vir, a misericórdia do Senhor vai arrebatar o seu povo. Quantos podem receber esta palavra? Adore, adore, adore. Ele pagou adiantado, ainda disse que ia dar trocado. Pode ficar à vontade para adorar a Ele. Adore, adore, adore. O bom samaritano está aqui essa noite. Você pode sentir a presença dele? Você pode? Você pode? Você pode? Adore, 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 adore. Fique de pé comigo, por favor. Tem música aí, irmão? Adore a Ele. Com louvor? Já passo. Jonas, ele compreendeu. Jonas, ele compreendeu. Mesmo depois que Deus converteu a cidade, usando desse atributo de misericórdia, ele compreendeu quando Deus usou de misericórdia para com Jonas pela segunda vez. Jonas ficou ressentido pela conversão dos ninivitas. Aí foi necessário o segundo milagre na vida dele. Nasceu a boboreira, em uma noite morreu. Jonas decidiu morrer de novo. Correu da presença de Deus. Pode começar aí. E pediu a morte. Todo ressentido. Ele não usou o nome de Deus, fugiu da cidade, ficou de fora e queria ver a destruição. Aí Deus dá um recado para Jonas com uma plantinha. Não espere o recado da planta, irmão. Obedeça. Aleluia. Aí no final do capítulo 4, observe. Deus disse: tiveste compaixão, ou seja, misericórdia da boboreira. E eu não deveria ter dos homens 120 mil? 10 e 11. E ainda dos animais? Na atualidade tem... Pode começar aí. Na atualidade... Com gemidos crentes, que irmãos, palavras
não podem explicar. Pegou aquele falso sentimento. Ele de se preocupa mais com planta, com animais do que com pessoas. Mas Deus ainda se preocupa com vidas. Se preocupa com pessoas. Em meio às tribulações. Ele é o Deus da misericórdia. Ele ouve o gemido do meu coração. Tem alguém para Jesus essa noite? Jesus, a ti confesso. Onde tem uma vida, não dá pra viver. Que Deus alcança com a sua misericórdia essa noite. Sem sentir a tua presença no meu ser. Onde tem uma vida para Jesus? Dependente, ser humano tão Deus quer te alcançar. Estou de novo aqui. Levanta-te e e vai. quero teu poder. Deus ainda Aleluia. tem a sua misericórdia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar.